quando Jesus passava pelas pessoas e que ele via problemas, por exemplo, uma multidão que precisa ser alimentada. O que ele mostrava ali para os discípulos era que aquele problema não era deles, aquele problema é nosso. Ainda que eu não conheça aquelas pessoas, ainda que eu não tenha nada a ver com a causa daquilo, não fui eu que fiz eles ficarem sem comida, mas o problema é meu. O cristão, ele deveria ter um pouco esse olhar, né? Por exemplo, para questões assim, a gente costuma aqui em São Paulo ir muito ali na Praça da Sé, por exemplo, na República, e a gente anda quase que pulando os corpos, né? Dos moradores de rua e tudo mais. E aí eu sempre pensei, eu falei, meu Deus, não é possível, velho, que isso é normal. Eu me sinto ali, eu me sinto uma pessoa pecadora ali. Tipo, não é possível, cara, que eu tô passando aqui no meio e tem gente aqui com um neném, com um bebê, com não sei o que lá, e você vai vivendo sua vida normal, normalizando aquilo ali. Isso é um erro, né, ali. Primeiro que a gente precisa entender que o ser a imagem e semelhança de Deus é a humanidade. Deus é uma comunidade e criou a sua imagem e semelhança, logo criou outra comunidade. Deus é um título que a gente dá para a comunidade trinitária, Sim. que vive em absoluta unidade. Tá certo? Então, a comunidade trinitária criou a sua imagem e semelhança, logo criou outra comunidade, que é a comunidade humana. Então, o ser a imagem e semelhança de Deus é a humanidade, a unidade humana. Então, quando eu ando entre os meus semelhantes, eu ando entre os membros da imagem de Deus. Então, ninguém que é membro da imagem de Deus, que participa da imagem de Deus, deveria estar passando qualquer tipo de necessidade. Porque a fé cristã ensina que se uma pessoa tem uma necessidade, a comunidade tem um dever. Que as pessoas devem ser assistidas segundo as suas necessidades. Então, isso significa que, na perspectiva cristã, uma pessoa que não tem o que comer, não tem onde dormir, não tem onde morar, é vítima de violência. Isso é uma violência. E é preciso denunciar essa violência. E se essa violência for sistêmica, que é o caso, por exemplo, no Brasil, por causa do sistema econômico e social que nós vivemos, esse sistema tem de ser denunciado e tem de ser mudado. Ori, e aquelas pessoas que dizem assim que o cara tá lá porque ele quer, sei lá, tipo assim, não, mas esse cara tem família, tem tudo, ele tá ali porque ele quis, é a escolha dele e ele quer ficar lá. Como é essa situação, assim? Há seres humanos enfermos, é óbvio. Inclusive, enfermidades, patologias sociais. A ideia é que essa pessoa precisa de assistência que o leve à cura. Então, não é uma questão de você quer morrer, então morra. Não. Escuta, vem cá. Vamos entender o que está acontecendo com você. Vamos trabalhar para que você também entenda o que está acontecendo com você. Sim. Nós não podemos assistir, entenda, nós não podemos assistir a sua morte, nós não podemos assistir a sua desintegração. E precisamos entender por que você está contra a vida. O que aconteceu? Tipo, é meu dever impedir que você morra, ainda que você queira morrer, né? É meu dever lutar para que você goste de viver.
Porque não é essa coisa de ah, não quero botar na minha conta que eu vi um cara morrendo e não fiz nada. Não. Eu não quero botar na minha conta que eu vi um cara que não gosta mais da vida e eu não o ajudei a voltar a amar a vida. Então, por que você não ama mais a vida? O que aconteceu com você? Que é, que é essa ideia do fruto. Por exemplo, os caras vivem barbarizando as crianças. Aí depois esperam que as crianças se comportem segundo o establishment. Uhum. Meu, a infância é a época em que você aprende a ser gente, a gostar de ser gente e a gostar de gente. Se Muito nessa bom. fase você não aprendeu isso, por que depois você vai ter de ser gente como todo mundo acha que gente deve ser? Pois é. Entendeu? Então, isso tudo tem muita coisa. Por causa da rebelião, tem um bocado de coisa que está totalmente fora da vida. Não produz vida, só produz morte. E não produz amor à vida. Então, se a pessoa não ama a vida, ela não vai amar mais nada. Ela vai começar primeiro a não amar a sua própria vida. Porque quando Jesus disse para amar ao próximo como a si mesmo, ele não estava pensando nesse amor egoísta. Ele estava pensando em eu amo viver. Então, se eu amo viver, eu tenho de olhar para o próximo para que ele também ame viver. E eu tenho de fazer o que eu puder para que ele também ame viver. Essa é a ideia. A ideia não é, bom, eu gosto de roupa quente, então ele deve gostar de roupa quente. Ah, eu gosto de caldo de cana, ele deve gostar de caldo de cana. Então eu quero que ele também tenha caldo de cana. Ele pode não gostar de caldo de cana. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de amar a vida, de amar viver. Então o que a gente encontra é um bocado de gente que não ama mais viver. Sim. Entendeu? Ele não ama mais viver, ele não ama mais a vida. Por quê? Por que ele não ama mais a vida? O que foi que aconteceu? Então, a redenção é a retomada do amor à vida, do amor à existência. E o Cristo nos ensina que a gente não vai conseguir isso se a gente não voltar à comunhão com o Criador, a Trindade Criadora, que se manifesta plenamente na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que veio em carne para nos libertar. Então, por isso que a fé cristã é uma fé de fruto. Agora, é claro, voltando àquele tema que você falou, que eu posso cooperar com a redenção, mesmo que eu ainda não tenha tomado uma decisão em relação a Deus. Porque cooperar com a redenção é cooperar com o bem do próximo, cooperar com a cura do planeta, cooperar com a sobrevivência das outras espécies, cooperar com a sustentabilidade. Eu posso cooperar com o próximo, mas ainda não cheguei a uma conclusão sobre a Trindade. Isso vai ser voluntário, mas não vai ser tão natural como se eu tivesse me acertado com a Trindade. Porque se eu me acertar com a Trindade, eu não vou conhecer e não vou reconhecer outro jeito de viver que não esse. Essa é a diferença. Muda a minha perspectiva da vida. Agora, é claro que eu posso ser encantado aqui e ali pelo sistema rebelde, que é esse sistema que escraviza seres humanos, que é cheio de fobias sociais, que faz diferença entre gêneros, que escolhe seres humanos que podem viver e seres humanos que devem morrer. Uhum. Esse sistema é um sistema que está em rebelião contra Deus. O duro é quando caras que juram que fizeram acordo que retornaram para Deus apoiam essa porcaria. Entendeu? Que foi o que, por exemplo, aconteceu recentemente com a igreja evangélica e com os fundamentalistas da igreja evangélica, com os fundamentalistas
da Igreja de Roma e com os Uhum. fundamentalistas de muitas outras religiões Sim, que apoiaram a morte. exato. Por exemplo, te amar, né? Eu tenho uma frase assim que eu me identifico muito, que é assim, eu me colocar, a empatia não é eu me colocar no lugar do outro. É eu entender que o outro é outro, né? Porque se eu me colocar no seu lugar, eu raciocino dentro de você como se fosse eu Uhum. e não como se fosse Ariovaldo. E você, enquanto ser, você precisa também ter uma liberdade, inclusive de escolher coisas que eu não acho que você deveria escolher, né? Uhum. Porque senão acaba virando também uma doutrinação, igual você falou, né? Uhum. Que aí eu digo assim, não, o Ariovaldo, você não pode escolher isso, você tem que escolher não como orientação, mas enquanto doutrina, né? É o que o pessoal da igreja em célula faz, né? Eles doutrinam e tornam o cara escravo do discipulador. É, É um absurdo. sim. Então, isso é a negação de tudo que Jesus falou. Porque o, o mestre da lei perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus contou a parábola chamada de samaritano, parábola do samaritano, mas na prática Jesus disse para ele: você está fazendo a pergunta errada. Você não tem de perguntar quem é o meu próximo, você tem de perguntar de quem eu devo ser próximo. E a resposta para essa pergunta é de todo aquele que você vir que precisa de você. Então, não é uma questão de o que eu acho que você deve fazer, é o que você acha que eu devo fazer para te ajudar. Porque o próximo é que diz, que dá o tom. E o próximo é quem eu vejo que precisa de mim. Então, Jesus estava dizendo para o mestre ali, tá vendo? Você não sabe quem é o seu próximo, que você está fazendo a pergunta errada. Você está perguntando quem é o meu próximo. Não, a pergunta é de quem eu devo ser próximo. E a resposta é de todo aquele que você vir que precisa de você. E quem dá o tom é o próximo Uhum. e não você. Sim. Entendeu? É o próximo que dá o tom. Então, o próximo está caído na sarjeta, o próximo precisa ir para o hospital. Precisa de cuidados imediatos, pronto-socorro e hospital. Então, ele é que dá o tom. Não sou eu que dou o tom para ele.